Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos estar orando por nossa palavra. Senhor, nós oramos nessa noite que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja, nos dando sabedoria, discernimento e me capacitando, Senhor, a transmitir a tua palavra de maneira bíblica. Sê conosco, edifica a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 1 diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Até aqui. Veja, irmãos, vamos relembrar o primeiro capítulo. Deus entregou a Judá na mão de Nabucodonosor. Daniel, Ananias, Misaías e Azael foram levados para a Babilônia junto com outros cativos. Aí eles resolveram não se contaminar com a comida sacrificada a ídolos que foi oferecida para eles. Passaram no teste, ficaram 3 anos sendo treinados e aí tiveram uma entrevista direta com Nabucodonosor. O que está acontecendo? Gente, nós temos que entender que naquela época, Nabucodonosor talvez era o homem mais poderoso de toda a Ásia e Europa. Para chegar onde chegou, Nabucodonosor não era burro, era um cara capacitado. Ninguém chega, veja, é Deus que coloca, sim, mas nós sabemos pela Bíblia que Deus usa também as nossas capacidades com quais Ele nos dotou. Então, o que eu tenho que entender que Nabucodonosor está fazendo aqui? Ele está se envolvendo diretamente no processo da equipe que vai estar ao lado dele. E nesse processo, na entrevista que ele faz com cada um, ele acha Daniel, ele acha esses 4 jovens hebreus muito mais sábios do que os outros. E eles são colocados já numa posição de destaque. Só que o capítulo 2 vem com uma narrativa nova. O capítulo 2 começa com uma intervenção sobrenatural de Deus na vida de Nabucodonosor. Como? Deus vai enviar um sonho para Nabucodonosor. Esse sonho vai falar do futuro. O resultado desse sonho, de toda essa situação, vai fazer com que Daniel alcance um alto cargo ao lado de Nabucodonosor. Só que a situação não foi uma situação fácil, porque teve uma série de problemas. Vamos ler o versículo 2, os irmãos vão começar a entender. Então, o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. O que aconteceu aqui? Veja, não foi um sonho normal. Esse sonho perturbou o rei. E o rei queria saber qual era o significado. Nós temos que entender o seguinte: pela narrativa histórica, o pouco de informação que a gente tem, Nabucodonosor era um rei extremamente religioso. Ele servia ao falso deus, um ídolo chamado Marduk. E dentro da tradição de servir a Marduk, eles acreditavam que Marduk se comunicava através de sonhos. Por isso a preocupação de Nabucodonosor. Ele não era um camarada que era ateu, não, ao contrário. Dentro do seu paganismo, dentro das suas feitiçarias, ele tinha uma prática religiosa muito intensa. E o sonho foi tão forte que ele se perturbou em espírito. E aí, quem que ele chama? Ele chama os magos, os astrólogos, os feiticeiros. O que eu tenho que entender aqui? Aqui tem vários grupos de pessoas dedicadas às artes mágicas, às feitiçarias. Aqui tem grupo de adivinhos, aqui tem grupos daqueles que eram especializados em mágicas e encantamentos, que aprenderam inclusive a mágica do Egito.
nós temos que lembrar que quando Moisés e Arão lançam seus bordões de madeira e eles viram serpente, os magos do Egito, por poder demoníaco, realizaram o mesmo feito. Que não é um feito comum, é transformação da matéria. Eles transformaram madeira num animal vivo. A diferença é que as serpentes de Arão e Moisés comeram as serpentes dos magos. Nós temos que lembrar que os magos do Egito conseguiram repetir 3 pragas. Até que na 4ª eles falaram, olha, isso aí é mão de Deus, que a gente não consegue reproduzir. E o que acontece? Nós temos que entender que essas magias do Egito atravessaram a história. Como? Na época de José no Egito, quem dominava o Egito eram os hititas. Os hititas tiveram um pequeno império, a sede deles era na região da Babilônia. Quando eles foram derrotados pelo Egito, eles fugiram de volta para a Babilônia e trouxeram toda aquela prática de magias para a região da Babilônia, juntando aquilo à magia dos conhecidos sumérios. Então esses magos aqui, eles eram pessoas que conheciam profundamente as artes mágicas, que envolviam o contato com espíritos demoníacos de alta patente. Não é coisa pouca. Não bastasse isso, os adivinhos, os astrólogos, que também nós sabemos que a astrologia envolve de maneira indireta o culto a demônios. Cada constelação ali está ligada ao tipo de adoração de uma entidade. Por exemplo, o planeta Saturno está ligado a Júpiter, a adoração a Júpiter, que é o deus da morte. E cada planeta, cada constelação tem uma divindade ligada a elas. Não bastasse isso, ele chamou também a turma da feitiçaria. Quem é a turma da feitiçaria? Era o pessoal especializado em mediunidade e em transes, inclusive fazendo uso de drogas. No Novo Testamento, a palavra feitiçaria em grego é a palavra farmakeia, das quais vem a palavra farmácia. Por quê? Porque é muito comum no culto pagão, o sacerdote pagão, para alcançar o seu transe, fazer uso de substâncias químicas e assim ter contato com as entidades demoníacas. E por último, tem os chamados caldeus. Quem eram os caldeus? Os caldeus eram os sábios, eram os estudiosos, eram aqueles que conheciam de tudo um pouco. Então Nabucodonosor tinha essa equipe muito bem treinada, gente muito capacitada em cada arte mágica que eles faziam. E eles são chamados, porque o rei quer saber a solução para o sonho. E aí o que acontece? Versículo 3. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. O que o rei fala? Olha, eu tive um sonho. Isso aí me perturbou. Agora nas entrelinhas, eu pago o salário de vocês, eu dou uma grana boa para vocês, eu sustento vocês só com comida boa, vinho bom e alojamento bom, agora eu quero saber o meu problema resolvido. É isso que Nabucodonosor fala, ó, agora está na hora de vocês trabalharem. E aí, o que eles respondem? Versículo 4. E os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei, e disse aos caldeus, o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. O que os caldeus falaram? Falaram, rei, é simples, não tem problema, fala o sonho, que nós vamos interpretar.
Só que aí o rei veio com uma novidade, falou, olha, esqueci o sonho. Só que tem o seguinte, se vocês não me derem o sonho, não me derem a interpretação, eu vou matar todos vocês. E a casa de vocês vai ser demolida. E vai ser jogado sal em sinal de maldição, que era a tradição da época. Inclusive, as famílias deles corriam risco. Vamos supor que elas não fossem mortas, imediatamente ia perder o camarada que dava o sustento, ia perder a moradia, ia perder a fonte de renda. Nabucodonosor foi taxativo. Não veio com meias palavras. Mas olha qual é o discurso que interessante. Responderam segunda vez e disseram, diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado, de modo que, se não me fizesse saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda, que me podeis dar a sua interpretação. Vou fazer uma pausa aqui. Veja, irmãos, nesse meio da magia, nesse meio da feitiçaria, existe muita mentira, existe muito engano. Por exemplo, em Atos 16, a Bíblia fala de uma adivinhadora, uma pitonisa que recebia um espírito de Piton, que ela dava muito lucro aos seus donos. Como que uma adivinhadora dá lucro? A Bíblia explica, prevendo o futuro. Então, em Atos 6, a Bíblia mostra o seguinte, que na história houveram pessoas que, por poder demoníaco, através da ação de espíritos malignos, elas tinham a capacidade de, em algum grau, prever o futuro. Agora, existe o outro lado da moeda. Existem os malandros, existem aqueles que ganham dinheiro. E em toda a história humana é notório. Por exemplo, as pessoas têm o infeliz hábito de ir para uma cartomante. As pessoas têm o infeliz hábito de consultar um horóscopo. Pode ver, horóscopo, se você juntar tudo, tirar o nome e misturar tudo, jogar para o alto durante o ano, tudo se repete. Só vai mudando como se fosse um baralho. Entendeu? Porque não tem a mínima capacidade de prever o futuro. O que muitas cartomantes fazem? Através de uma linguagem, através da neurolinguística, elas conseguem induzir a pessoa ao erro e conseguem enganar as pessoas. Nabucodonosor não era bobo. Nabucodonosor sabia quando estava falando com alguém inteligente. Mas ele também sabia quando estava tentando enganar ele. E ele já mandou as cartas na mesa. Falou, o negócio é o seguinte. Vocês perceberam que eu quero saber do sonho. Vocês não sabem o que fazer. Vocês estão querendo me enganar. Só que é uma sentença só. Vai morrer todo mundo. Mesmo assim, olha o que os caldeus fazem. Versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Olha que interessante. Os caldeus apelam, falam, rei, não tem ninguém que pode falar isso para o rei. É impossível. E não há rei na terra que peça isso. O argumento deles é correto. Não era um pedido comum. Só que tem mais um aspecto no texto interessante. Ele fala que só os deuses, eles são pagãos, eles creem em vários deuses, vários ídolos.
Ele fala, só os deuses podem revelar, mas os deuses não habitam com a carne humana. Veja que interessante, essa era a teologia do mundo antigo, do mundo pagão. Os deuses eram distantes, os deuses eram temperamentais, os deuses eram impessoais. Completamente diferente do Deus vivo e verdadeiro, do único e verdadeiro Deus, que é um Deus pessoal e que desde os dias do Antigo Testamento o Espírito Santo já habitava em alguns homens. Então mostra que a teologia desses pagãos não conhecia a verdadeira teologia bíblica de um Deus pessoal, um Deus que se comunica. Por exemplo, aqui eles já tinham o Pentateuco de Moisés. Aqui já se conhecia a atividade profética do Deus que se comunica através dos seus profetas. Um Deus que se comunica diretamente como fez com Moisés. Só que eles desconheciam tudo isso. Para eles era impossível. Só que essa resposta deixou Nabucodonosor mais irritado ainda. E aí o que ele fez? Versículo 12. Por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Gente, aí Nabucodonosor grilou, cansou. Parou a conversa, como todo bom rei daquela época, como todo bom ditador. Ele falou, acabou a conversa, vai morrer todo mundo. E ele baixou um decreto de morte. E Daniel e os seus amigos foram buscados para morrer. O decreto foi para todo mundo. Ele designou que pegasse todos os sábios, todo mundo que foi treinado, e matasse todo mundo. Esse era o decreto do rei. Um decreto de morte. Sem ter nada a ver com a história. Daniel e seus 3 amigos estavam debaixo do decreto de morte. E aí o que acontece? Versículo 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Até aqui, olha que interessante. Novamente, a sabedoria, o bom senso, o fino trato de Daniel trabalhou a seu favor. A Bíblia fala que prudentemente e avisadamente, calmamente, Daniel se dirige a Arioque, que era o capitão que ia matar todo mundo, que ia levar todo mundo preso para matar. E ele encontra a favor da parte de Arioque, ele sabe conversar. Veja, Arioque não tinha alternativa. Se ele não capturasse todo mundo e matasse, ele ia morrer. Então ele está diante de um homem que também, indiretamente, está debaixo de um decreto de morte. Era assim que funcionavam as coisas. Mas Daniel, com muito bom senso, muita sabedoria, diante de uma situação difícil, ele não se apavora, ele não arranca os cabelos, ele não sai gritando, ele não tenta fugir. Ele se dirige com prudência, sabedoria e respeito e conversa com Arioque. E a maneira que ele se dirigiu foi tal que Arioque dialogou com ele. E o rei foi avisado, olha rei, dá um pouco de tempo, porque Daniel vai dar a interpretação dos sonhos. A gente percebe Deus agindo no sobrenatural, mas Deus usando a educação, Deus usando o respeito, Deus usando a prudência. Veja, Provérbios nos ensina
A palavra dura suscita a ira. Nós temos que aprender na nossa vida a lidar, primeiro, com situações difíceis. Segundo, a tratar com pessoas difíceis. Pessoas difíceis não são fáceis de tratar. Parece até uma redundância. Senão elas não seriam difíceis. Se você não tiver um trato, se você não souber levar, pessoas difíceis vão criar muito problema. Pessoas irritadas vão criar muito problema. No caso aqui é uma pessoa irritada, indignada, perturbada e tem o poder de matar todo mundo. Mas Daniel nos dá um exemplo. Daniel sabe se comunicar. Daniel sabe como falar. Daniel sabe como se portar. Isso é um exemplo para o crente. Veja, se você lembrar nas atribuições dos presbíteros, fala que os presbíteros eles têm que ser cordados. O que é uma pessoa cordada? É a pessoa que está firmada na sua coluna vertebral. É uma pessoa que tem uma maneira, uma pessoa que tem uma postura. Essa aplicação serve para todos os irmãos. Porque o apóstolo Pedro fala, irmãos, sede sobretudo sóbrios. Porque o inimigo ali em derredor, buscando alguém para devorar. Uma das marcas do cristão tem que ser a sobriedade. O fruto do espírito, da temperança, do domínio próprio tem que estar na mão do cristão. Daniel já praticava essas coisas. E ele encontrou o favor do rei. Por quê? Porque soube conversar, soube como se dirigir. Ele fazia parte do palácio, ele sabia qual era o protocolo, ele sabia o que tinha que falar. Ele sabia como agir, ele sabia como fazer. Vocês já pararam para pensar que ninguém entra num tribunal de bermuda e sem camisa? Porque o tribunal exige um protocolo. Isso é em todas as situações. Cabe à pessoa entender o protocolo do lugar, entender como as coisas funcionam e seguir. Que aí ela vai se dar bem. E aí a narrativa continua. Versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Até aqui. Olha que interessante. Primeiro Daniel agiu no pessoal. Encontrou graça de Deus. Agora o que ele está fazendo foi para quem podia resolver o problema. Um ser humano tem como adivinhar o sonho do outro? Não. Quem é a única pessoa que pode fazer isso? Deus. O que Daniel fez? Chamou a equipe de intercessão lá da Babilônia, que era Ananias, Misael e Azarias, e foram para o joelho, foram orar, foram buscar a Deus, para que eles não morressem. E aí o que vai acontecer? Versículo 19. Então, foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Até aqui, olha que interessante. Essa visão de noite provavelmente foi um outro sonho. Normalmente sonhos são chamados de visões. Existem textos na Bíblia que usa a palavra sonho e existe texto que usa a palavra visão. Mas analisando o contexto você percebe. Mas o importante aqui é o seguinte. Foi revelado o mistério a Daniel.
Assim que ele acorda de manhã, ele começa a glorificar a Deus, primeiro mostrando a soberania de Deus no controle da natureza. Segundo, mostrando a soberania de Deus no controle do mundo. Ele estabelece reis e remove reis. As pessoas que dizem que foi o diabo que colocou maus governantes, elas não sabem o que fazer com esse versículo. Porque esse versículo fala que quem coloca os governantes é Deus. E Romanos 13, versículo 4, confirma esse versículo, dizendo que Deus é o que coloca toda a autoridade. E que ele, inclusive, é ministro de Deus para premiar o bem e punir o mal. Está lá Romanos 13, versículo 4. Um texto que fala, inclusive, da pena de morte. Está lá em Romanos. Então, essa daqui é uma doutrina bíblica. Quem estabelece os governantes é Deus. Seja para bênção ou seja para juízo. E a soberania de Deus é mostrada. Daniel sai glorificando. Gente, quando Deus faz algo grande, você não fica cheio de alegria, cheio de júbilo. Eles foram livrados de morte. Tinha um decreto sobre eles. Olha o tamanho do milagre que Deus fez. E aí a narrativa continua. Versículo 23. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação. Olha que interessante aqui. Daniel não só salvou sua vida, Daniel salvou a vida de toda a galera. Todos os sábios estavam debaixo do mesmo decreto. É interessante porque vários desses sábios mexiam com demônios. Talvez, se fôssemos nós, falávamos, mata tudo, livra só Daniel e coisa. Mas olha que interessante, nós temos que entender que mesmo naquelas religiões que as pessoas estão servindo a demônios, se aquela pessoa for um eleito, Deus vai buscar ela. E ela vai se arrepender dos seus pecados. Ela vai crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E vai ser salva. Então o que acontece? Aqui você vê a bondade. Aqui você vê a longanimidade. Nosso mundo hoje está cheio de pessoas que não estão nem aí para Deus. Mesmo assim, elas acordam de manhã, o sol bate no telhado, elas têm trabalho, elas têm comida, elas têm abrigo. Muitas têm saúde. Algumas até Deus cura e elas nem sequer reconhecem a cura de Deus. Mas lembra que Daniel falou, com ele mora a luz? Deus é amor. As pessoas vão para o inferno por quê? Porque elas não reconhecem o seu pecado, elas não se arrependem do seu pecado, não creem que Jesus Cristo é Deus, não entregam sua vida para Ele, resistem ao Filho de Deus. E por isso que elas vão para o inferno. Tem gente que se acha muito boa, tem gente que se acha que merece o céu automaticamente. Mas não foi assim que Jesus falou. Jesus falou, vocês são pecadores, Ele nos ensinou. E eu vim buscar o que estava perdido. Não é uma questão de religião, é uma questão de fé em Cristo. É uma questão de ver que você mente, que você engana, que você inveja, que você alguma vez na vida já foi injusto e esse pecado te leva para o inferno. Entendeu? Tem gente que acha que os crentes são metidos a santão. Ah, então você vai para o céu porque você é bonzinho. Não, eu vou para o céu porque eu creio em Jesus. Porque se eu depender de ir para o céu por ser bonzinho, eu vou para o inferno, porque eu sou pecador também.
Às vezes as pessoas não entendem isso. Eu já tive pessoa que me afrontou. Quando eu fui evangelizar, a pessoa olhou para minha cara e falou: ah, então você está dizendo que você vai para o céu porque você é bonzinho e eu sou ruim? Ah, eu já dei nos dedos. Eu falei: não, eu estou dizendo que eu sou pecador. A diferença é que eu creio em Jesus e confio nele como Deus e Salvador. E estou tentando te explicar isso, mas parece que você não está querendo ouvir. Entendeu? Salvação é pela fé. E aqui nesse texto mostra a preocupação de Deus até com pessoas que lhe desobedecem. A bondade de Deus é enorme. Amém? Vamos seguir um pouco mais. 25. Então Arioque, depressa, introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltessassar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Olha que interessante, Arioque correu, avisou Nabucodonosor. Primeira pergunta de Nabucodonosor: você pode me revelar o sonho e a interpretação? Gente, não teve negócio, não teve acordo. Percebe que Nabucodonosor está focado no assunto. Nabucodonosor só tem uma conversa com os sábios. Eu quero saber o sonho e quero saber a interpretação. Se não tiver o sonho, não tiver a interpretação, nem olha na minha cara. Vai morrer. Mas é interessante aqui a prontidão de Arioque. Olha que interessante, a capacidade de fazer amigos. A capacidade de fazer parceiros. Eu vou te perguntar, você nunca na sua vida foi abençoado por um incrédulo? Gente, eu já fui abençoado por incrédulo. Já teve muito incrédulo que foi instrumento de bênção na minha vida. Deus usa quem Ele quer. Nós temos que lembrar que os homens são pecadores, sim. Os homens são rebeldes a Deus, sim. Mas nós temos que lembrar que nós não perdemos completamente a imagem e semelhança de Deus. E isso capacita os homens a fazerem coisas boas, independente da fé dele. Tem pessoas das várias religiões, ou até que não têm religião, que fazem muita coisa boa. E que abençoam, inclusive, os crentes. Então, assim, eu preciso tomar muito cuidado com a minha maneira de avaliar as coisas. Às vezes aquela pessoa que eu imagino que nunca vai me ajudar, Arioque foi destacado para Daniel, para matar Daniel. Arioque rapidamente vai em direção a Nabucodonosor. E olha o risco de Arioque. Arioque não ouviu a interpretação, nem o sonho. E se Daniel chega na frente de Nabucodonosor e começa, bate palminha, bate. Vejo uma luz, eu vejo anjos. Quem é que ia morrer junto com Daniel? Arioque, percebe? Daniel tinha confiança de Arioque. Arioque era crente? Não, mas foi parceiro. Percebe quanta coisa tem nas entrelinhas do texto que eu preciso aprender para a minha vida do dia a dia? Tem muito crente que vira uma concha. Entendeu? Tem muito crente que vira uma concha. E não pode ser assim. Você não pode se misturar ao pecado. Mas você tem que viver a vida cotidiana com sabedoria. É o que está aqui. E a primeira pergunta de Nabucodonosor foi o seguinte: você pode me responder? E aí o que acontece? 27. Respondeu na presença do rei dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Olha que interessante, a maneira que Daniel abre o diálogo, tem dois aspectos importantes aqui. Veja, primeira coisa, ele está livrando a cara de toda a equipe. Primeira coisa que ele fala: rei, o que você pediu, ninguém pode responder. Todos esses sábios, esses caldeus, ninguém pode responder.
Olha que interessante, Daniel podia ser egoísta. Muita gente no lugar de Daniel ia chegar com a bola lá em cima e falar, não, rei, eu posso responder, porque eu sou Daniel, de Jerusalém, da família de não sei quem, criado nas portas do templo, o homem de Deus. Aí tocar aquelas músicas, já viu? Aqueles show gospel. Não, a primeira coisa que Daniel ele faz é livrar a cara. Gente, entenda, quando você se destaca, você arruma muitos inimigos. Daniel está tratando uma forma aqui a não ter inimigos. Não adianta ele ser o primeiro e arrumar um monte de inimigo. Então a primeira coisa que Daniel faz é limpar a barra dos magos. Mas olha que interessante. Ao limpar a barra dos magos, ele olha na cara do rei, sem dar o sonho, sem dar a interpretação. E entre outras coisas ele está falando para o rei, rei, você está errado. Não foi o que ele acabou de falar? Rei, o que você pediu não pode, o rei está maluco? Lógico que ele não usou essas palavras. Olha que interessante. É até um paradoxo, né? O camarada limpou a barra dos colegas, a turma da macumba, da feitiçaria, e olha na cara do rei e fala, você está errado, é o que ele está falando com a frase dele. Mas olha que interessante, a narrativa continua, não é apenas uma só frase. Daniel é bem elaborado, é sábio nas palavras, é temperado nas palavras. Ele tem cada coisa pensada. Ele é muito capaz, ungido por Deus. E olha o que ele vai falar. 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivesse na tua cama são estes. Vamos fazer uma pausa. Ó, imediatamente ele dá uma bronca no rei. Mas ele sobe a bola do rei. O que ele está fazendo aqui? Olha, os sábios não podiam resolver. Rei, você fez errado. Nas entrelinhas. Só que imediatamente ele fala, só que é o seguinte, o Deus do céu revelou ao rei o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer nos últimos tempos. Eu pergunto, que rei que não ia gostar de ouvir que o Deus Todo-Poderoso revelou o futuro para ele? Percebe a articulação de Daniel? Ele mentiu? Não. Ele só foi sábio para falar. Sem arrumar inimigos. Quando você tem uma posição de destaque, quando você tem uma posição de liderança, você precisa ter sabedoria para se dirigir. Tanto a quem está acima de você e principalmente com quem está abaixo. Senão você vai ter problema, você vai ter uma vida cheia de brigas e cheia de inimigos. Porque é tolo. Porque não sabe se comunicar, não sabe como se portar. Daniel até agora só arrumou amigos. E olha o que ele vai falar para o rei. Ah, outro detalhe. Ele engrandece Deus. E ele vai repetir isso um pouco mais à frente. Versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendestes os pensamentos do teu coração. Olha, Daniel, o que ele está fazendo aqui. Levantou a bola dos... salvou a vida da turma, levantou a bola dos sábios, levantou a bola do rei e baixou a bola dele. Chegou e falou, ó, rei, inclusive deixa eu falar uma coisa, viu, chefia? Agora vamos falar no mauriciês.
eu vou dar interpretação, não é porque eu sou bom, eu não sei de nada. Eu não sou nem um pouquinho mais sábio que os outros. Mas é porque Deus quis abençoar o rei e usou a minha vida. Para o rei saber a interpretação do sonho. O que eu aprendo aqui? Humildade. Gente, você quer testar um homem ou mulher? Dá poder para ele. Aí você vai ver como ela se porta. Se ela pisa nas pessoas ou se ela é humilde. Entendeu? Por exemplo, no nosso meio de igreja, um dos desdobramentos desse texto, nós temos passado no Brasil um grande avivamento no sentido do ensino da Escritura. E Deus tem levantado excelentes teólogos. Qual que é o desafio desses teólogos e da moderna teologia brasileira? Se comunicar às pessoas simples. Fazer com que aqueles que não são tão letrados compreendam muito bem as verdades bíblicas. Isso é um sinal de humildade. Entendeu? Daniel aqui nos dá um sinal de humildade. Muitos no lugar dele teriam feito exatamente o contrário. Veja, ele podia chegar e falar, olha, rei, os sábios não ficaram sabendo porque foram negligentes. O que ia acontecer? Imediatamente ele eliminaria a concorrência. Eu vou ser diretor agora, com isso eu vou eliminar todos os gerentes que estão abaixo de mim. Ninguém toma minha vaga. Ele podia se engrandecer diante do rei. Mas ele não fez. O que ele fez? Ele colocou Deus na posição de Deus e ele na posição de servo. E outro detalhe, nós não podemos esquecer. Deus primeiramente não revelou o sonho a Daniel. Deus primeiramente deu o sonho para Nabucodonosor. O alvo de Deus era Nabucodonosor. A maior autoridade da época. Nós vamos ver mais à frente o porquê. Veja, quem teve o sonho primeiro foi Nabucodonosor. Agora, para criar toda a situação, Nabucodonosor esqueceu o sonho. Aí Deus usou essa crise para engrandecer a Daniel, que nós vamos ver na próxima palavra. Deus usou essa crise para também exaltar aos 3 amigos de Daniel. Por quê? Porque nós temos que entender que quando Deus teve que usar Nabucodonosor, até quando ele era incrédulo, Deus usou para o seu propósito. Entendeu? Então achei muito interessante a maneira que Daniel fez. Tem um enorme exemplo. Entendeu? O sonho nós vamos ver na próxima palavra. Porque ele tem desdobramentos e uma série de coisas que não dá para falar agora. O que eu aprendo com esse texto? Gente, na nossa vida sempre vão aparecer situações impossíveis. Vou repetir, na nossa vida sempre vão aparecer situações impossíveis. Quem é o único que pode resolver uma situação impossível? Deus. A fé de quem é fortalecida quando uma situação impossível é resolvida? A minha. Quem é que cresce no conhecimento do Senhor quando Deus faz um milagre? Eu. Quem é que cresce em fé quando a oração é respondida? Eu. Então aprenda. E vai se preparando. Vão acontecer situações impossíveis. Segunda coisa importante que salta do texto, a capacidade de fazer amigos. A capacidade de saber se portar. A sabedoria no falar. Ser temperado. Ser alguém no qual a luz de Deus brilha. Existem pessoas que têm um testemunho horrível. Lógico, não estou dizendo que num determinado momento ou outro alguém pode fraquejar. E às vezes ter um deslize, se irritar.
falar de uma maneira que não é adequada, pode acontecer. Mas eu estou falando do comportamento normal. Nós temos que ter temperança. Nós temos que domar nossa língua. Nós temos que ser sábio. Quando você está numa conversa, quando você está numa situação, você tem que ter discernimento. Senão você vai se machucar. O grande problema dos cristãos é que eles não têm discernimento. E a coisa mais importante que para mim salta do texto e passa quase desapercebido, quando a crise veio, Daniel e seus 3 amigos foram para a oração. O que muitos fazem hoje em dia? Quando a crise vem, o cara foge da igreja. Eu acho muito estranho as pessoas com problemas. A vida delas está uma correria. Elas não conseguem fazer tudo o que elas querem fazer. A semana não funciona, nada está funcionando certo. E a primeira coisa que ela falta é na igreja. É um cristianismo esquisito, né? Me parece até um cristianismo meio samaritano, né? Que cristianismo que é esse? Que quando minha vida não está funcionando, eu não busco a Deus. Veja, a crise veio. Daniel deu exemplo. Buscar em oração, buscar a face de Deus. Eles tinham templo ali? Não, mas eles tinham uma comunhão entre os 4, eles tinham uma célula. E os 4 foram orar. Foram buscar Deus, provavelmente até jejuaram. Aonde que eu busco Deus hoje? Na igreja. Não existe cristianismo fora da igreja. Não existe cristianismo sem oração. Muitos estão passando por lutas na sua vida pessoal, porque estão negligenciando a vida com Deus. E aí o que Deus está fazendo? Colocando esses irmãos na disciplina. Para ver se eles acordam. Para ver se eles tomam atitude. E firma com Deus. Porque assim que o problema chega, minha primeira resposta tem que ser buscar Deus. E é isso que Deus quer nos ensinar. Ele é o Deus do impossível, sim. Mas Ele exige de nós um posicionamento. Ele exige de nós uma fé ativa. Ele exige de nós uma confiança no poder dEle e no poder das orações a Ele. Amém? Vamos orar?